E aí, pessoal, pastoreiros e não pastoreiros, vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje, ele não é fruto de um trabalho só de agora, é uma das obras talvez mais interessantes que já se teve e que já foram escritas até hoje sobre cães, especialmente cães de proteção, que é esse livro que eu vou falar agora. A gente vai dividir em vários vídeos porque ele merece isso. Ele não é um. Não adiantaria, eu acho, para fins de conhecimento público maior, eu simplesmente colocar num único vídeo que vai ficar do tamanho de um dos nossos vídeos maiores, por exemplo, que nem aquele que a gente fez sobre o pastor alemão da antiga Alemanha Oriental, que é um vídeo longo. Eu acho que fica mais didático dividir, até porque eu acredito que esse tema aqui, sobre esse livro, que é o livro do Dr. Helmut Heiser, o Der Schutzhund, ele é um tema mais difícil de ser entendido, mais difícil de ser explicado e possivelmente mais importante, inclusive, do que todos os outros, ou do que a grande maioria dos outros que estão aí no nosso canal. Esse livro é o Der Schutzhund, conforme eu falei, escrito pelo Dr. Helmut Heiser. Eu tomei a liberdade de me utilizar dessa primeira parte, a tradução dele do Armin Winkler, que é em inglês, mas tem o livro dele em alemão também. Esse livro eu tenho ele num aplicativo de leitura, eu não tenho ele físico, mas ok, isso não me impede. Eu já, por já ter treinado com o Dr. Helmut aqui no Brasil e fora, e por praticar já essa técnica ou essas técnicas há bastante tempo, dá para a gente fazer um trabalho de divulgação dele através desse vídeo, digamos assim, colocando já com temas atuais, linkando, porque o próprio Helmut Heiser ele mudou algumas coisas, alguns conceitos para ficar mais inteligíveis, porque essa obra é uma obra de difícil compreensão para o público em geral. Tá? Não é um livro fácil, eu acredito. Mas, em contrapartida, apesar de não ser um livro fácil, ele é tão fundamental para todo mundo que lida com cães, pelo preenchimento, digamos assim, dessa lacuna que foi feita, que eu achei por bem que, quando tivesse disponibilidade de tempo, de divulgar esse trabalho de compreensão do livro. Não é uma tradução, não é mais do que isso. E claro que passa por ela também, porque não tem como, mas é um trabalho que vai além. Tem muito treinador de excepcional nível aqui no Brasil e fora do Brasil que eu conheço, que precisaram de muito tempo para conseguir entender e colocar em prática o que o Dr. Helmut Heiser fez com esse livro. Então vamos lá. A história desse livro é a seguinte: o Dr. Helmut ele encontra lá nos final dos anos 60, início dos anos 70, um senhor chamado Bernhard Mannel, que esse senhor ele é o pai praticamente do drive de presa. Ele é o cara que descobriu que podia se utilizar isso e como se utilizar. Ele só não tinha idade na época já para conseguir colocar tudo em prática, embora ele tivesse treinado cães também muito tempo, pelo que consta, e ele conseguiu, ele ficou amigo por essas coisas que tem que acontecer na vida das pessoas, ficou amigo do Dr. Helmut, e eles começaram a trocar várias ideias, não só Bernhard Mannel. Então vejam, o livro, embora seja do Helmut Heiser, ele é o autor, ele é um livro que teve influência muito grande desse Bernhard Mannel, ele teve influência do Wolfgang Bechtold, que o Dr. Helmut Heiser treinou muito tempo com ele, que inclusive esse Wolfgang Bechtold, ele tem um livro chamado Treino do Cão de Guarda, que é um livro que eu sempre recomendo, escrito em português de Portugal, que vocês podem encontrar, Treino do Cão de Guarda. Então procurem. E juntamente com o Klaus Huber e o Günther Washausen. Tá? Essas 5 pessoas praticamente juntas, claro que com o Dr. Helmut foi o que ficou mais famoso,
mas elas modificaram tudo que se tinha e tudo que veio depois. Então, dá para dizer assim, esse livro, esse trabalho é um marco, ele é um divisor de águas entre tudo que se teve antes e o que se teve depois. Tudo que tem hoje de mais moderno no treino de cães de proteção, porque eu considero esse livro uma revolução, assim como o próprio livro que a gente já tratou um pouco do Conrad Most, a primeira revolução, Dr. Helmut, a segunda grande revolução, e agora, bem recentemente, a equipe Roy Winkel, encabeçada pelo Peter Scherka, a terceira revolução no treino de cães de alto nível, que influenciou não só no mundo do IGP, como no mundo de todos os outros esportes, e que influenciou cães de polícia e outros segmentos dos cães no mundo inteiro. Esses 3 trabalhos. Tá? O Dr. Helmut começa, então, essa tradução que a gente está fazendo, o livro, na verdade, é uma das melhores, na minha opinião, que é lá de 1996, mas ele foi originalmente publicado, o Der Schutzhund, na Alemanha, em 1979. Tá? No prefácio já do livro, ele é dividido em algumas partes. Tá? Então, no prefácio, o Dr. Helmut Heiser fala o seguinte, que ele olhou, ele buscou um livro que tratasse dos cães da proteção e viu que existia uma enorme lacuna, que faro e obediência eram muito bem documentados, mas na proteção não. E que não tinha muitas pessoas capazes que queriam revelar as técnicas e os segredos de cães, do treino de cães de proteção naquela época. O propósito, então, desse livro, ele diz, foi escrito para ser um guia para os ajudantes, para os figurantes, para os helpers de proteção e para o público em geral depois. Tá? A prática e a teoria deles, na época, levaram às realizações descritas nesse livro. Aqui uma pequena lacuna, um parênteses eu vou fazer, não uma lacuna. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de estar no clube do Dr. Helmut Heiser, onde ele treina, no clube próximo da cidade dele, lá para o norte da Alemanha. A cidade é Hanmünden, o nome. E eu tive na casa dele e no clube dele. Teve eu e minha esposa lá no clube dele. E, e estava conversando, trocando umas ideias sobre cães, obviamente sobre treino com ele, e ele olhou uma hora para mim e disse assim, olhe bem para aquela casinha lá de madeira lá no fundo. Dali saíram as ideias que revolucionaram o treino de cães no mundo todo. Daí que eu tive a ideia, assim, real. Eu estava praticamente num santuário do esporte canino. E aí eu tive noção digamos assim, da grandeza que é, não só ele, como o que saiu dali para o mundo todo. Então, por que eu estou contando isso? Claro, ele foi o que ficou mais famoso. Como eu falei, tem outras 4 pessoas juntas com ele, que não escreveram o livro, mas que trocaram ideias com ele, que possibilitaram que ele chegasse a essas conclusões. Então, essa é a parte interessante da história. Existia essa lacuna. E ele diz o seguinte, longos debates nessa casinha, por isso que eu estou contando, longos debates, incansável prática, acarretaram as nossas diferentes opiniões. Eles não tinham um consenso, essas 5 pessoas que eu citei, Dr. Helmut Heiser, Bernhard Mannel, Wolfgang Bechtel, nem o Klaus Huber e nem o Günther Washausen. Eles não tinham um consenso, mas chegaram a essas leis de aprendizado e teorias que existem no treinamento de cães. Tá? E que estão organizadas e resumidas nessa obra. Na verdade, não é resumido para ele. Para uma pessoa que vai começar a ler e tentar entender sem ter conexão com a parte prática, o livro é muito mais difícil de ser entendido, embora aparentemente, conceitualmente, pareça fácil. Tá? O livro, então, pessoal, ele é assim, ó. Léo, por que tu não mostra o livro? Porque eu estou contando do livro, mas tem a questão de direitos autorais que eu respeito muito, vocês já sabem disso, se não sabem, estou reforçando isso. E também porque eu não tenho livro físico, como eu falei, eu tenho um aplicativo de leitura e não cabe mostrar aqui, mas é o Der Schutzhund do Heiser, vocês procuram na internet, ele tem disponível para comprar nessa mesma versão que eu tenho, e se vocês tiverem mais sorte, tem ele físico também. Eu ainda vou comprar um dia o físico, que é um dos poucos que eu não tenho. Ele é um livro composto de uma introdução, uma parte 1, parte 2 e a conclusão dele. Tá? O que é?
Na parte 1 dele, ele tem os drives inatos do cão. Os drives inatos são aqueles que já vêm com o cão. É o material genético, é o que a gente trabalha na genética, é o que a gente trabalha na criação. Então, por exemplo, aqui faz um pouco mais de sentido pensar nisso. Quem viu a live lá que eu fiz, que o Márcio Cerqueira fez junto comigo, que eu fiz junto com ele, viu que a gente falou sobre várias questões da criação com o adestramento. É exatamente isso. É a relação fundamental que existe entre cães de trabalho e a questão deles terem provas específicas, não importa o trabalho. Então é isso que ele está falando aqui, parte 1, drives inatos, o que vem no patrimônio genético do cão. Depois, na mesma parte 1, o drive de presa ou caça. Aqui depois eu vou falar que hoje em dia o Dr. Helmut traz o esquema, o famoso esquema de cores da RSV, então eu vou esmiuçar um pouquinho mais, já linkando com outro vídeo que a gente tem sobre a RSV, que é pequenininho, no próprio canal, tá, pessoal? Depois tem o drive de presa, ou desculpa, o drive de defesa. Então, drives inatos, o drive de presa, o drive de defesa. Depois o comportamento de evasão ou fuga, ameaça e outros estímulos desencadeadores destes drives todos, tá? Na parte 2 do livro, tem o incremento do impulso de presa, que muitos chamam de caça, mas que é a mesma coisa. Tá? A palavra, pessoal, em si não importa. Você pode chamar o drive de presa ou caça de cadeira, de verde, de qualquer coisa. O que importa é o entendimento do conceito por detrás da palavra. Tá? Isso a gente vai falar em seguida do sistema de cores que o Dr. Helmut teve a ideia. Depois, a criação de motivação através dos estímulos e desafios, a primeira mordida. Uma das partes das frases que ele tem em seguida, daí mais importantes do livro, ele diz o seguinte: esse livro foi escrito por pessoas envolvidas no treino de cães de proteção na prática. Então, essa para mim é uma das frases mais importantes do livro. Não é um livro teórico de alguém que copiou e colou coisas ali. Não. Ele é um livro por alguém prático, com outros 3 ou 4 figurantes formidáveis, tá? Até para os dias de hoje formidáveis, porque o Dr. Helmut ainda hoje, com 70 e poucos anos que ele deve ter hoje, ele ainda treina e figura, né? Faz a proteção e isso que é a parte interessante. Ele não foi um livro... ele foi um livro pensado ao longo de muito tempo, colocado em prática e daí compilado todas essas ideias. Então, assim, em seguida que ele coloca isso, ele faz o seguinte, ele coloca uma introdução do Max von Stefanitz, que ele diz o seguinte, o Stefanitz, Heiser citando Max von Stefanitz, ele diz o seguinte: o segredo da educação e do treino de cães está no reconhecimento e uso correto dos impulsos que estão presentes no animal. Então, de novo, eles estão linkando, eles estão fazendo uma relação, uma associação com a parte genética, com a parte da criação. Então, é impossível se ter uma criação de alto nível se você não tiver assessorado por um bom figurante. Ou se você for esse figurante, o que é melhor. Mas tem que ter a pessoa do treinador de cães de proteção, que é o termo que eu prefiro, o ajudante ou o treinador de cães de proteção, ele tem que estar presente nisso, nesse ciclo que passa pela criação. Se não, a gente faz uma coisa que não é completa, entende? Então, essa parte é bem interessante. O Helmut Heiser fala depois o seguinte, ele comenta daí que essas palavras para ele são verdadeiras até hoje e norteiam os próprios princípios do clube RSV que ele fundou. Porque a história do clube é a seguinte, a gente já tratou disso, não vem ao caso, mas ele pretendia... A RSV é um clube onde ele coloca essas ideias todas de treino que estão no livro e que passam obrigatoriamente pela parte de criação, é onde ele coloca isso aí tudo na prática, porque onde ele estava anteriormente já não era mais possível fazer isso. E a preocupação com a questão de saúde do cão pastor alemão, todo o tempo. Saúde, longevidade e diversidade genética, coisas que andam interligadas até hoje. Então, por isso que ele cita
e ressalta muito essa frase do Stefanitz, do reconhecimento correto dos impulsos que estão no animal. Eles devem estar no animal. Se eles não estão, a gente tem que mexer na parte de criação. Então, a gente volta no tema. São temas correlacionados, eles andam juntos. Tá? Ele diz assim, ainda hoje, a gente tem um pequeno número só de cães que são bons em todas as disciplinas. Já naquela época. Então, veja, o Helmut escreveu o livro, foi publicado. Ele escreveu o livro lá entre 75 e 78. O livro foi publicado em 79 na Alemanha, e em 79 na Alemanha, que foi um dos anos que ele foi campeão alemão com um dos cães dele, ele diz que poucos cães são bons em todas as disciplinas. Ok, isso hoje em dia mudou, felizmente, devido à técnica de treino e aspectos diferentes dos próprios cães. O Dr. Helmut é muito crítico em relação a várias coisas, então ele sempre leva também isso em consideração. Aí ele diz o seguinte, que essa questão dos cães não serem bons em todas as disciplinas é muito mais pela falta de habilidade dos condutores do que pela dos cães. Porque o treinamento está relacionado. Então, o que significa isso? Hoje em dia, felizmente, a técnica de treinamento, em todas as sessões, ela evoluiu muito. E evoluindo muito, evoluiu e melhorou o nível dos cães. Os cães de hoje não são melhores nem piores do que os do passado. Claro, regra geral. Mas eles são diferentes. O modo de avaliação também é diferente. O Dr. Helmut fala sobre isso em várias entrevistas e várias vezes ele critica, inclusive, esse modo de julgamento dos juízes nas provas hoje em dia. Tá? Eu não vou discorrer sobre isso agora, porque o objetivo aqui é falar sobre o livro. Tá? Ele diz assim, ainda menos pessoas do que essa quantidade de cães têm condições e habilidades para se tornar um figurante, um ajudante de cães de proteção. Aqui é pertinente a gente lembrar e falar que tem dois tipos de figurante ou ajudante. Tem o figurante de prova, que é aquela pessoa que tem que ter a forma física e habilidade de coordenação motora e preparo físico para aguentar uma quantidade X de cães em prova. E tem o segundo tipo, que é o que realmente interessa aqui para a obra dele, que é o figurante que forma o cão para provas ou para um trabalho prático de verdade. E tem um terceiro tipo, poderia se dizer então ainda, que é, na verdade não são só dois, então são três. Esse terceiro tipo é o figurante, a pessoa que consegue unir tanto a parte de fazer provas como a parte de formar os cães, que é mais raro ainda. Então ele está dizendo, tem poucos cães que podem ser bons em todas as disciplinas, pela inabilidade de nós enquanto adestradores, mas tem menos pessoas ainda que podem ser bons como figurantes, que podem ser bons figurantes, tá? E que a gente, assim, ó, não é de se surpreender que a gente tenha um pequeno número de cães que trabalhem confiável na proteção. Vocês devem lembrar que nesse momento histórico aqui, o que acontecia? O drive de presa estava sendo colocado para dentro do treino muito recentemente, não se sabia como fazer. Como em qualquer período evolutivo de qualquer coisa que a gente faça, a gente enquanto ser humano faça, no início a gente não é bom naquilo, e a gente precisa errar muito para começar a acertar e desenvolver. Aqui foi a mesma coisa, isso não foi diferente nesse momento, tá? Depois ele diz o seguinte, que essa é uma das principais qualidades também, na opinião que eu tenho sobre um figurante, um ajudante. O bom figurante, o ajudante, não é aquele apenas que é capaz de fazer uma luta, mas ele é muito, mas muito mais importante que ele seja capaz de saber se fazer derrotar. Ou seja, o figurante tem que saber representar da forma mais real possível que ele, figurante, está perdendo para o cão, quando é um cão no início. Se o figurante não sabe fazer isso, não adianta ele ser bom em todos os outros aspectos. Os cães vão sofrer, entre aspas, com isso. Helmut ressalta muito bem isso. Ele diz assim, eu quero estressar nesse ponto.
Eu quero estressar nesse ponto, porque a parte teórica sozinha, ela não faz nada. Ela não faz nada e não faz um bom ajudante, tá? A experiência prática é o segundo ponto. A experiência prática é o segundo ponto, é o segundo elemento. A experiência prática de leitura do cão, de enxergar o que o cão está te mostrando e saber adaptar isso para fazer o cão sair vencedor. É nesse sentido que o Dr. Helmut fala aqui, tá? Por outro lado, um bom conhecimento teórico, então a pessoa tem lá um bom conhecimento de teoria de várias coisas, da psicologia, de como um cão trabalha, dos impulsos do cão, da parte comportamental toda que vem lá da ciência, da etologia, do início lá, com os primeiros grandes teóricos que nós tivemos, como por exemplo com Han Lorenz, que muito influenciou o Helmut Reiser, nessa parte toda da discussão que ele fala no início do livro. Então, muito importante, tá? Um bom conhecimento teórico não faz nada sozinho, absolutamente nada, mas a gente precisa unir essas coisas todas. Isso é a breve introdução do livro. Claro que eu acrescentei comentários para não ficar, para tentar tornar o livro mais digerível, tá? Na parte 1 do livro, daí ele vai tratar, o Dr. Helmut, na parte 1, ele vai tratar dos drives, que são dos drives do cão, conforme eu falei ali em cima. O primeiro é o drive de presa. O drive de presa hoje, tá? No sistema de cores da RSV, que é assim, antes se tinha drive de presa, de defesa, de fuga, outras coisas, e existia e sempre existiu uma discussão muito grande, não só aqui, mas principalmente na Alemanha, sobre termos. O que era uma coisa, o que era outra. O Dr. Helmut, para quem não sabe, nas horas principais, não é o trabalho dele principal lidar com cães, ele é dentista, por sinal, um dos melhores dentistas que existe na Europa é ele até hoje. Ele ainda trabalha com isso e ele teve a ideia de, para facilitar a vida dele no consultório, dividir as coisas por cores, para os auxiliares dele poderem não errarem, digamos assim. E ao mesmo tempo ele teve essa ideia de trazer isso para o treinamento de cães. Então ele convencionou que o drive de presa é o drive verde, que ele chama. Drive de presa é verde, é a cor verde. E aí ele montou um esquema de cores que fica muito mais fácil para todo mundo entender. Todo mundo sabe. Agora vamos decifrar então o que é o drive de presa, que é o drive verde. Isso eu já estou trazendo, essa informação que eu estou trazendo já é uma atualização. Isso não tem no livro original. Isso é de hoje. Isso é recém, tá? É desde que logo, alguns anos depois que ele fundou a RSV, poucos anos, veio esse esquema de cores. Então, drive de presa, drive verde. O que é esse drive de presa ou verde, ou drive de caça? Tá? Ele está relacionado com o comportamento de aquisição do cão. Primariamente, ele está relacionado com o comportamento de aquisição de comida para a sobrevivência do animal. Secundariamente, tá? Ele está relacionado com outras coisas. Que é o comportamento de perseguir, que é o comportamento de capturar, que é o comportamento de morder. E a presa tem algumas regras básicas, fundamentais, que todo figurante, todo ajudante tem que saber, e todo treinador de cães tem que saber. Porque tu vai brincar com o teu cachorro, se ele não é um cão de esporte, de GP, que é o que eu pratico, de Schutzhund, que é o termo que eu prefiro ainda, tu vai brincar com o teu cachorro. Então, precisa ter essa noção do que é o drive de presa. A presa sempre se move contrário ao cão, ou seja, não tem o exemplo clássico que vem do próprio Reiser de anos atrás. O cão é o lobo, você é o coelho. O coelho não ataca o lobo, o coelho foge do lobo. É o básico do básico, é o beabá. No início, quando a gente vê figurantes novos, é muito normal o figurante que é o coelho atacando o lobo. Não. Os movimentos têm que ser fluidos e o lobo, ele tá naquele lugar dele, isso figurativamente falando, o coelho sempre foge dele. Então sempre se move contrariamente ao cão, nunca na direção do cão. É sempre com um movimento como se estivesse fugindo dele. Depois o Dr. Helmut traz um aspecto importante.
isso ele traz já num aperfeiçoamento, numa evolução da ideia lá para frente do livro. Eu estou adiantando porque eu acho importante. Uma regra importantíssima do drive de presa. Eu não posso ativar a presa a qualquer momento e o drive de presa se esgota rápido. Então eu tenho que trabalhar curto e intenso. Isso está implícito no drive de presa. Tá? Outra ideia que está implícita: se a mordida do cão é ruim, a presa, por óbvio, escapa. Se a mordida é forte, eu coloco a presa para... Eu vou fazer a presa morrer. Isso ele traz a ideia direto do livro, eu estou falando. Então, o drive de presa, ele vem com o cão desde o nascimento. Então, sabendo como é o drive de presa do cão, eu tenho um bom parâmetro de medida empírico do patrimônio genético que eu estou lidando. Tá? Isso é bem importante. Nós podemos observar nesse tipo de impulso as qualidades que todo condutor gosta de ver no seu cão. O comportamento de provocação, a reação do cão a esse comportamento de provocação, o comportamento de agarrar, a mordida, comportamento de perseguir, o comportamento de sacudir quando morde, o comportamento de entrar quando morde. Tudo são características do drive de presa, ou caça, ou drive verde, segundo o conceito mais moderno do Dr. Heiser na RSV 2000. Tá? Então, ideias muito importantes. Esse conceito inicial ele traz para o primeiro no livro porque ele é o conceito introdutório, ele é o conceito de vanguarda para a época. Então, muito importante isso. A segunda grande ideia, grande drive completamente diferente do de presa é o de defesa. É o drive de defesa, é o impulso de defesa, que no sistema de cores da RSV, Dr. Helmut traduz como drive cinza, pela cor cinza. Então, o drive de defesa é o drive cinza. Tá? O drive de defesa tem as suas regras próprias, como qualquer drive tem as suas regras próprias. O estímulo, ele diz assim, o estímulo deflagrador do comportamento de defesa é normalmente uma ameaça física ou psicológica, que varia de cão para cão, ou a agressão aberta, que é uma agressão deflagrada, natural. Quando eu deflagro essa agressão, o cão vai ter esse comportamento de defesa, de autodefesa. Mas o drive de defesa é mais amplo, ele é dividido. Ele é dividido em defesa, pode ser reativa, defesa ativa, que é o que a gente busca no treino. Isso a gente vai desenvolver a ideia mais adiante. O objetivo do comportamento, o objetivo do drive cinza, o objetivo do drive de defesa é colocar em fuga o atacante. Então, o cão late daquele jeito pro figurante, pro ajudante, pro helper, para colocá-lo em fuga. Essa parte, por exemplo, é muito trabalhada hoje em dia em vários aspectos pelo sistema de treino da equipe Roy Winkler, por exemplo. Desenvolveram muito esse tipo de coisa, de fazer o cão sentir grandes emoções fazendo isso. Tá? Então, eles têm o trabalho deles que está vindo agora, sendo publicado recém, da equipe Roy Winkler, mas isso é um tema para um outro vídeo. O objetivo do drive de presa é colocar em fuga. O drive de defesa, que é o drive cinza, pelo conceito moderno, atual do Dr. Helmut Heiser, drive cinza é a cor cinza mesmo, tá, pessoal? Como o drive verde de presa é a cor verde mesmo. Ele substituiu a palavra por uma cor. Ele tem como principal objetivo, ou melhor, o drive de defesa ele tem como principal característica que ele não é esgotável. A qualquer momento eu posso buscar, eu posso pedir, eu posso evocar este drive no cão. Ele não é esgotável como drive de presa. Ele está sempre disponível. Então, essa característica é muito importante, tá? E como o objetivo é colocar em fuga o atacante, o figurante, o ajudante, é motivado por vários... esse drive ele pode ser motivado por várias coisas. Desde a aquisição da comida, quando ele defende a comida, até por situações do convívio social entre os animais. Então, outro aspecto bem importante. Então,
Essa é a pincelada inicial do livro do Dr. Helmut Heiser, esses dois. Depois que vocês conseguirem digerir bem esses dois, a gente vai avançando, colocando outros vídeos desse tema, que eu acho muito importante, que todo mundo tem que saber, e que até me espanta, de certa forma, que a gente tem várias pessoas que dominam muito bem isso e nunca se foi disponibilizado para que todo mundo pudesse ter acesso a essas informações. A gente vai aprimorar isso mais adiante, a gente mantém contato. Espero poder colocar um vídeo de sequência desse em breve, tá? E eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo então, pessoal, tá bom? Valeu, até mais. Tchau.